Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do seu Direito Simples e Descomplicado. Meus amigos, eu estava assistindo alguns vídeos no Instagram e um dos vídeos me chamou bastante atenção. Então eu decidi gravar um vídeo aí para vocês, até eu acredito que é uma maneira de passar um pouco de conhecimento para vocês. Eu acredito que quem assiste o meu canal, ele tem o interesse de aprender um pouco, ter um pouco do conhecimento. E a nossa intenção é essa, é passar um pouco de conhecimento para vocês, tá bom? Então vamos lá, vou contar a historinha que eu achei muito interessante. Na realidade, pelo que eu entendi lá da história, se tratava em um local do interior, na qual o pai e o filho estavam tomando conta de um terreno, né? E as filhas foram embora, foram morar na capital. E o que ocorreu? O pai ficou doente e as filhas não vieram tomar conta do pai, né? E o pai acabou falecendo e quem tomou conta do pai, inclusive desse terreno, foi o irmão. Quando as filhas tiveram conhecimento que o pai havia falecido, o que fizeram? Retornaram lá nesse terreno e informaram para o irmão que iriam construir uma casa, a outra informou que ia vender a parte dela, né? E o irmão ficou muito brabo. Ora, por que vocês não vieram aqui no terreno quando o meu pai era vivo, né? Porque vocês esperaram o papai morrer para vocês retornarem aqui no terreno? Quem cuidou do papai fui eu, quem tem direito do terreno sou eu, né? Inclusive ela disse, não, o terreno é nosso, é herança do pai e da mãe. Ela disse, não, você está enganado, você está enganada, esse terreno já está no meu nome. O papai passou para mim, eu comprei do papai, né? Vocês não tem mais nada aqui, do jeito que vocês chegaram com as malas de vocês, peguem as malas e vão embora. E aí, diante dessa história aí que ocorreu, inclusive eu vi muitos comentários no Instagram, essa parte me chamou bastante atenção, porque muitos falaram, é bem feito, bota elas para correrem daí, né? Então assim, várias pessoas, eu acredito que ficando um pouco indignado, né, pela questão das filhas não terem vindo tomar conta do pai quando o pai estava doente e só retornaram com o intuito de conseguir aí o quinhão hereditário, né, o direito que eles teriam sobre o imóvel, não é isso? Então observei vários comentários, inclusive até comentei também lá, né, que não se tratava, que não era bem assim como as pessoas estavam imaginando, né? E na realidade, pessoal, então o intuito desse vídeo é exatamente passar esse ensinamento para vocês, tá? Infelizmente, tá? Eu sei que muitos aí não vão concordar, eu sei que tem pessoas aí que tomam conta do pai e da mãe a vida inteira até o falecimento deles e de repente os filhos que nunca apareceram, que nunca quiseram tomar conta do pai e da mãe, retornam reivindicando os seus direitos, né? Infelizmente eles têm direito, tá, gente? Não existe nenhuma legislação que passe essa informação, com essa informação explicando que se por acaso o filho não tomar conta do pai ou da mãe, ele perderia o direito de herança, tá? Não existe nada disso na lei, pelo contrário, filho é filho, tá? E então ele vai ter o direito da herança. No caso em questão aí, no caso que eu estou comentando aí com vocês, tá? O que ocorreu? O pai, pela história que a gente escutou, que eu escutei no Instagram, o pai haveria vendido o terreno para o filho, né? Na realidade, pessoal, essa venda, ela não está correta, tá? Por quê? Porque não houve anuência dos outros herdeiros, ou seja, das outras duas irmãs, né? Das outras duas filhas, né? Não teve anuência das duas filhas, tá? Então, assim, para essa venda fosse uma venda legal, teria que as duas filhas concordassem com a venda, tá? Como no caso aí em questão as filhas não concordaram com a venda, o pai não poderia ter vendido para o filho. Mas doutor, o terreno é do pai, o pai vende para quem quiser. Pessoal, por incrível que possa parecer, o pai ele tem direito de vender o imóvel dele para quem ele quiser. Mas quando ele faz uma venda para o filho, tá? Ele tem que ter a anuência dos outros herdeiros. Porque pode caracterizar, pessoal, como uma fraude legítima, entendeu? Como se o pai estivesse querendo beneficiar um filho em relação aos outros filhos, e isso não é permitido. Então, pai ou mãe não pode, certo, vender um imóvel para um filho
sem a anuência dos outros herdeiros. Quer dizer, e o que pode ocorrer também, se ele tiver outros patrimônios, eu não sei qual é o patrimônio desse senhor que faleceu, né? Poderia também ser utilizado esse imóvel como adiantamento da legítima. Como assim, doutor? Como se ele já tivesse recebido esse imóvel como parte do direito que ele teria do quinhão hereditário, tá certo? Eu não sei se vocês conseguiram compreender bem, tá? Porque é um pouco técnico, né? Mas eu tento passar para vocês de uma maneira mais simples possível, tá? Então, assim, só recapitulando para vocês terem assim, um conhecimento melhor sobre esse assunto. Pai e mãe não podem vender imóvel para os filhos se não tiver a anuência dos outros herdeiros, tá? Pode vender para qualquer outra pessoa? Pode. Não pode vender para os filhos, tá? Mas se tiver a anuência dos herdeiros, pode vender? Sim, pode vender, tá? O que ocorre se o pai e a mãe vender o imóvel para o filho? Pode ocorrer a anulação dessa venda, pode ocorrer que o juiz determine como esse terreno acabe ficando como adiantamento da legítima. O que é um adiantamento da legítima? Quando o pai e a mãe morrem, você adquire uma fração daqueles bens, tá? Por que uma fração? Porque vamos dizer que no caso aqui morreu a mãe, né? O pai, na realidade, ele passou a ser, dependendo do regime de casamento, teria que analisar, teria que ter uma análise mais profunda do caso. Mas vamos dizer que ele fosse casado em comunhão universal de bens. No caso, ele seria meeiro. E os outros 3 filhos seriam herdeiro. Cada herdeiro, com o falecimento da mãe, passa a ter uma porcentagem, uma fração, tá, daquele imóvel. Então, assim, se o pai pega aquele imóvel e vende para o filho, tá, ocorreu o quê? Um adiantamento da legítima. Podemos utilizar esse termo, tá? Ou então será anulada essa venda, né? Se for comprovado que ele só tinha aquele imóvel e com o intuito dele de vender foi simplesmente para prejudicar os outros filhos, por os filhos não terem tomado conta do pai, tá? Acredito que vai ser anulada essa venda, tá certo? Ah, doutor, mas isso não é justo, pessoal. Lembre-se, eu sou advogado, não estou aqui questionando o que é justo, o que é injusto, tá? Eu também concordo com vocês, tá bom? Os filhos que tomam conta do pai deveriam ter um direito a mais no patrimônio, né? Porque teve todo o trabalho, né? Os outros não quiseram nem saber do pai, abandonaram o pai, né? Então eu concordo com vocês. Mas assim, eu não posso passar aquilo que eu concordo. Eu tenho que passar aquilo que está na lei, tá? A lei é bem clara. Existe um artigo do Código de Processo Civil que determina, isso é muito claro, tá? O pai, para vender o imóvel para os filhos, tem que ter a anuência dos filhos. Ah, doutor, isso é um absurdo, isso é uma balela, isso é um absurdo uma coisa dessa, né? Pessoal, infelizmente é o que está na lei, tá? E não adianta, a gente pode espernear para um lado, espernear aqui no Ceará, tá? A gente fala, é a pessoa que fica se revoltando, se zanga, né? Mas não tem jeito, tá, gente? Infelizmente é o que está na lei e o juiz vai fazer cumprir aquilo que está na lei, tá? A pessoa pode até arrumar um bom advogado lá, questionar e tudo, mas eu acredito que não vai ter êxito essa tentativa, porque está na lei, é uma coisa clara, tem várias jurisprudências sobre esse assunto, né? Então, assim, inclusive, só deixando aqui abrindo aqui um parêntese, né? Será que fizeram o inventário da mãe, né? Como é que o pai transferiu esse imóvel para a mãe, né? Se na realidade ele só seria meeiro, não é isso? Então, assim, a gente escuta muitos vídeos aí no Instagram, no YouTube mesmo, né? Que não é na realidade do fato, né? Eu acredito que muita gente aí que tenha escutado esse vídeo, que tenha escutado, não tenha assistido esse vídeo, possa ter dito, eu vou fazer a mesma coisa, tá aí, esse de cara eu gostei aí, ó. Vou fazer a mesma coisa quando meu pai falecer, quando minha mãe falecer, né? Mas tá agindo errado, tá, gente? Tá agindo errado, tá? Os bens ele tem que ser dividido proporcionalmente para todos os filhos. Nenhum filho tem direito a mais na herança, não é isso? Tá bom? Ah, doutor, existe algum jeito de ser resolvido isso aí? Pessoal, o pai e a mãe, ele pode dispor
de 50% do seu patrimônio, que eles chamam aí o valor que ele tem, porque eu não quero falar de uma forma técnica para vocês, tá? O pai e a mãe, ele pode se dispor de uma porcentagem do seu patrimônio, e com essa porcentagem ele pode fazer uma doação para quem ele quiser. Ele pode doar, ele pode vender, né? Ele pode fazer o que ele bem tiver vontade, tá? Se for dessa parte do patrimônio que ele estaria vendendo, eu ainda acredito que não seria possível. Mas se ele fizesse uma doação para o filho, certo, desse patrimônio, dessa parte, aí eu acredito que seria possível fazer a doação. Mas mesmo assim, poderia ocorrer, tá, de um outro advogado questionar, certo, se não seria um adiantamento da legítima. Eu particularmente entendo que não seria um adiantamento da legítima, porque é daquela parte que é disponível ao pai, entendeu? E se o advogado, né, for um cara bem esperto e tudo, ele poderá colocar nessa doação que faz parte do patrimônio disponível dele, daquilo que ele poderia dispor, que ele poderia doar, fazer o que ele quiser, entendeu? Então aí eu acredito que não cairia como um adiantamento da legítima, tá bom? Pessoal, eu sei que o vídeo de hoje ficou muito complicado para que vocês possam compreender. Eu sei que meu vídeo aqui é assistido 90% por pessoas que não é da área de direito. Inclusive eu sei que as pessoas que são da área do direito mesmo devem assim ficar pasmos pela maneira que eu falo, né? Porque sempre procura tentar buscar, quando assiste um vídeo de um colega, de um advogado, de um promotor, de um juiz, né, termos jurídicos, né, um termo mais adequado para o direito, não é isso? Mas no nosso caso aqui, pessoal, a nossa intenção é passar um pouco de conhecimento para você que é leigo no direito, para você que não sabe de nada, né? Para você que perdeu agora o pai e a mãe, vai chegar lá e seu irmão dizer assim, você não tem direito a nada não, porque já está tudo resolvido, né? E aí você diz, não é bem assim não, assisti um vídeo lá no YouTube, não é dessa maneira não, vou buscar o meu direito, né? Como eu escuto muito no YouTube aí, vou buscar os meus direitos, né? Então assim, a intenção nossa é que você saiba do seu direito e que você busque um profissional da área para que possa orientar você melhor. Lembrando, tá, pessoal, cada caso é um caso, a gente aqui está passando uma informação genérica, tá? Você tem que, se isso acontecer com você, você tem que buscar uma informação com um profissional da área, com um advogado especialista na área, né? Busque essa informação, procure ter esse conhecimento para que você não possa ter um prejuízo, tá certo? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, muito obrigado.